Olá, estamos de volta com mais um programa do Economia em Foco aqui na Foco One TV. Eu sou a Auriane Carvalho e hoje vamos falar de um assunto muito interessante que é sobre crédito inteligente, fluxo de caixa, desenvolvimento empresarial e os desafios enfrentados pelos empreendedores aqui na Amazônia. E para este assunto eu vou falar com o Félix da Silva Júnior, que é o gerente da Federal Invest Manaus. Seja muito bem-vindo, Félix. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Auriane. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, podendo estar esclarecendo um pouco sobre as soluções para o nosso mercado local. Legal. E você já fica conosco, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal do Foco One TV para fazer parte dos nossos mais de 11 mil seguidores. Félix, você tem uma trajetória sólida, né, dentro do mercado financeiro e conhece profundamente a realidade local. Eu gostaria que o senhor falasse como essa experiência regional ajuda nas decisões estratégicas junto aos empresários. Então, né, Auriane, conhecer o Amazonas, a nossa região, é entender que o nosso clima, primeiramente, né, e a logística do nosso estado, ele realmente é algo assim que não caminha junto, né? É um jogo completamente diferente muitas das vezes. Então, mediante a minha trajetória, eu consigo, através de números financeiros, conseguir trazer informações pertinentes, entendendo esse cenário que existe de particularidades dentro da nossa região, no nosso cenário local. Então, a gente busca, nesse primeiro momento, não só entender balanço e números financeiros dessas empresas e desses empresários, mas conseguir olhar, de fato, dentro da empresa, as particularidades que ela enfrenta na região. E um desses pontos foi, como eu citei, a logística, né, que nós enfrentamos, que é o que muitas das vezes é o grande gargalo hoje das empresas instaladas aqui na nossa região. É verdade. Inclusive, a gente vem discutindo muito, debatendo muito a questão da pavimentação da BR-319, Isso. Porque muitos empresários são a favor, claro, né, por via terrestre, chegar mais rápido, para diminuir o custo, né, desse produto, né, para chegar aqui. E a gente sabe que hoje esse é o maior desafio para quem quer empreender aqui no Amazonas, né? Muitas pessoas, elas não entendem exatamente o que é fomento comercial. Eu gostaria que o senhor falasse como funciona na prática esse modelo dentro da Federal Invest. Essa é uma excelente pergunta, né? Porque a gente consegue extrair de forma clara o que se trata do fomento comercial hoje dentro do cenário. O fomento comercial, de forma simples, ele é conseguir transformar aquela venda a prazo que uma empresa fez, ou seja, aquele patrimônio, aquele compromisso futuro que ela tem a receber para o caixa da empresa, transformar em recurso, em dinheiro vivo hoje para o caixa dela, né? Dessa forma, você com certeza vai ter algum tipo de compromisso a ser honrado hoje ou amanhã, que você gostaria que esse capital dessa venda que você fez entrasse para poder você continuar honrando os compromissos da empresa. Então, você só antecipa o recurso que já teria disponível daqui ao prazo que você acordou com o seu cliente. Então, o que a Federal Invest proporciona? Uma oxigenação dentro do negócio do empresário, para aquele momento. Tudo aquilo que você teria para poder receber, você recebe hoje, oxigenando o teu fluxo de caixa e conseguindo abraçar oportunidades constantemente ali dentro do teu negócio. De forma simples e clara, o fomento comercial ele é traduzido dessa forma: antecipar aquilo que você teria no futuro para o hoje. De forma muito simples, sem criar algum tipo de endividamento. Ou seja, você não está adquirindo um endividamento tradicional, digamos assim, como você teria através de um empréstimo bancário no banco, ou então através de um capital de giro que você toma e tem parcelas a poder pagar ali para aquela instituição financeira. Com a Federal Invest, não. Você busca a nossa empresa, você antecipa aquilo que você teria para poder já
ter de compromisso ali para o seu caixa, você antecipa para hoje e aí a nossa empresa aguarda aquele prazo de pagamento. Ou seja, você não adquiriu nenhum tipo de endividamento a mais ali para sua empresa e não tomou algum tipo de linha de crédito bancária também para poder conseguir continuar tendo o fluxo de caixa necessário que a empresa necessita no momento. Na prática, seria pegar um valor, não sei se seria o termo correto, um valor que eu tenho, que eu vou pegar, na verdade, um pagamento que eu só vou receber daqui a alguns dias, 30 dias, vocês antecipam esse pagamento para essa empresa e aí essa empresa consegue absorver ali aquelas demandas, os pagamentos, sem ser um financiamento, né? Exatamente, é dessa forma que funciona. Tudo aquilo que você tem a receber, a compromissos futuros que você vendeu e tem a receber para o seu caixa, você pode hoje, de forma estratégica e pontual, antecipar esse recurso, né, para poder continuar girando seu negócio, como você mesmo citou, e a Federal Invest aguardar esse prazo, ou seja, ajudando a fomentar de forma estratégica e pontual para dentro da empresa para poder ela continuar tocando o negócio, porque nós sabemos que hoje o grande gargalo é o fluxo de caixa dessas empresas, principalmente para os pequenos e médios empreendedores da nossa região. As grandes empresas, muitas das vezes, hoje elas necessitam de um prazo de 30 a 120 dias para quando você faz um tipo de serviço ou entrega algum tipo de produto. E então, essas pequenas empresas que são o maior número, digamos assim, que atendem essas grandes empresas e indústrias, elas não conseguem suportar esse prazo para poder continuar tocando o seu negócio. São muitos compromissos, então esse descasamento de fluxo de caixa faz com que boas empresas do mercado, elas não têm uma liquidez momentânea, ou seja, automaticamente a empresa começa a ficar no vermelho e a empresa quebra. Aí, muitas das vezes, tinha um potencial de crescimento, mas não estava bem assessorada, ou então não tinha uma administração, assim, uma gestão consultiva que pudesse estar auxiliando ali, sendo que ela já tinha um recurso necessário, que já estava dentro da empresa e ela não usou de forma estratégica, de forma pontual para poder continuar tocando seu negócio. Muito interessante, gente. O Félix está falando aí de um respiro para você que é empreendedor, você que tem um negócio, né? Tem prazos para receber, né, do seu fornecedor, são prazos longos, mas é claro, você tem outros compromissos, você tem que pagar mão de obra, você tem que pagar os produtos que você adquire e a Invest, ela vem dando esse suporte para esses empreendedores. A Federal Invest, ela tem quanto tempo no mercado nacional e quando que ela chegou aqui no Amazonas? Essa informação é extremamente importante, né? No cenário nacional, a Federal Invest, ela é uma rede de franquia pioneira, né? Ou seja, foi a primeira rede de franquias no Brasil. E ela é a maior rede de franquias do mundo também. Então, são mais de 100 agências, né, espalhado em todo o Brasil. É uma empresa que foi fundada em 1994, né, na cidade de São Paulo, mais precisamente em Registro. E ela veio para a cidade do Amazonas há 13 anos, né? E através do diretor Reginaldo Alves Martins, né, que é o sócio proprietário. Então, há 13 anos nós estamos fomentando o mercado do Amazonas e adjacências com a expertise, né, do crédito, da gestão consultiva, próxima ali do empresário, né, acompanhando o seu negócio, fazendo relacionamento e trazendo, né, essa bagagem nacional que nós temos de um grupo, né, muito, muito grande, só que focado para as particularidades da nossa região, né, entendendo de fato as particularidades dos empresários da nossa região. Félix, além de Manaus, vocês atendem também o interior? Vocês conseguem atender os municípios da região metropolitana aqui de Manaus? Sim, hoje nós atendemos o Amazonas inteiro, né? Nós temos clientes em diversos municípios, né? Redes que atendem redes do interior do estado, então a gente sempre busca estar muito presente, entendendo, estando próximo. Por isso que um dos nossos pilares, né, a missão da Federal Invest,
Manaus, é promover a saúde financeira das empresas, né? Só que como? Com soluções customizadas. A gente entende o processo de cada empresário, de cada empresa, a gente busca estar próximo deles, né? Entendendo esse processo de forma muito ágil, porque a gente entende que o empresário ele precisa do recurso para ontem, ele não tem como ficar guardando muito tempo para poder conseguir honrar os seus compromissos, ou seja, ele precisa de forma ágil, ele precisa que seja acompanhado, entender o negócio, entender a região é o ponto principal, né? Então, esse é um dos diferenciais da Federal Invest, inclusive, sobre a questão dos bancos tradicionais, né? A gente está próximo. Eu ia até perguntar, qual é a diferença entre os bancos tradicionais e esse sistema financeiro oferecido pela Federal Invest? Uma das grandes diferenças está justamente no que eu estava comentando com você sobre a nossa missão, né? Essa questão da agilidade, da proximidade, de estar junto, entendendo o negócio ali do empresário, né? Daquela empresa, onde ela está segmentada, como é que de fato a cadeia produtiva dela, a cadeia de fornecedores, a cadeia que ela entende, como é que ela se comporta, como é que está o cenário dela, ou seja, está sempre próximo, entendendo, isso faz com que a gente consiga ter uma visão diferente e um olhar diferente para aquela empresa e consiga customizar o processo operacional com ela e uma gestão consultiva mais firme, mais pé no chão, de forma estratégica, né? Então, a desburocratização também é um processo extremamente importante, diferente do banco tradicional. As instituições financeiras, a gente sabe que elas têm um processo assim mais demorado, um pouco mais moroso, né, para conseguir ali uma linha de crédito com o banco. Você passa dias, às vezes semanas, né? Uma dúvida, a pessoa tem que estar com o CPF limpo, tem que estar com saldo quando vocês vão atender o empreendedor? Ou isso não é um obstáculo? Boa pergunta. Isso também é outro ponto que diferencia a Federal Invest dos bancos. Não necessariamente a empresa tem que estar 100% limpa, né? Com Serasa ok, sem nenhum tipo de ação judicial, sem nenhum tipo de protesto. Preste atenção que o que o Félix está falando, isso é muito importante, isso vai ajudar o seu negócio. Continua, Félix, desculpa. Então, a Federal Invest ela faz esse acompanhamento com as empresas, acreditando no potencial que ela tem para o cenário regional. Então, muitas das vezes, o processo de um Serasa, uma negativação, foi uma chuva que a empresa passou, que é o que a gente costuma dizer dentro do nosso negócio, né? Não quer dizer que isso, de fato, é o momento daquela empresa. Muitas das vezes, o momento, a realidade já é outra. Então, a gente acaba, inclusive, ajudando a empresa a sanar aquela dívida que ela já tinha ali, que está sujando a empresa dela. Inclusive, através desse fluxo de caixa que a gente auxilia as empresas, a gente consegue até ajudando. Seria a próxima pergunta, né? Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo pequeno e médio empreendedor aqui do Amazonas quando o assunto é fluxo de caixa? A Federal Invest, ela atua assim como uma engrenagem entre o fornecedor e essas grandes empresas e indústrias, né? O pequeno fornecedor, a gente sabe assim que dificilmente ele consegue suportar os prazos que essas grandes empresas e a própria indústria hoje, inclusive vou até citar um caso, tem clientes hoje que a indústria tinha prazo de 60 a 90 dias. Hoje tem indústria que tem prazo de 120 a 150 dias de pagamento dentro da sua grade de pagamento. Você imagina um prestador de serviço que precisa continuar fomentando, tem folha de pagamento, tem impostos e tudo mais para poder continuar honrando todos os meses, todo dia 20 que chega. Então, você esperar 120 dias, 150 dias para ter um recebimento. Ou seja, é um descasamento de fluxo de caixa que você não consegue suportar. Automaticamente você vai para o vermelho e a empresa quebra. Ou seja, a gente auxilia dentro desse processo, dando essa consultoria consultiva e fazendo o processo de antecipação de forma muito, muito estratégica, de forma pontual, fazendo com que ele tenha fluxo de caixa de forma assertiva, sem também criar endividamentos,
desnecessário, né, para algo que não tenha que girar de fato ali os processos operacionais da empresa. Então a gente entra, né, para poder garantir a liquidez dessas pequenas e médias empresas, garantindo que ela continue entregando, que ela continue produzindo e que essa engrenagem entre o fornecedor e as grandes empresas, ela não seja interrompida. Então a Federal Invest, ela atua de forma estratégica dentro dessa engrenagem. Além do fluxo de caixa, vocês também atuam muito forte na cadeia produtiva, né? Como esse trabalho ajuda o fornecedor que precisa atender as grandes empresas da Zona Franca de Manaus? No Amazonas, né, a gente sabe que a logística ela influencia muito no fluxo de caixa das empresas, né? No financeiro. Então, assim, a gente sabe que se o insumo atrasa para poder chegar, automaticamente o preço do produto, né? Ele também sobe. Ou seja, já há um desencaixe ali, né? E então, a gente sabe que o planejamento ele precisa ser de uma forma muito estratégica, né? Porque você vai precisar ter uma reserva de contingência maior, ou seja, você vai precisar se prevenir, né, para essas particularidades. Por isso que é importante falar sobre essa nossa expertise que a gente tem regional de acompanhamento, que é para poder conseguir olhar esses pontos e entender esses pontos dessas particularidades da nossa região logística, porque foi como eu disse no início, o tempo e a logística da nossa região, eles não casam muitas das vezes. Então, isso influencia muito e impacta no fluxo de caixa da empresa. Então, entender esses pontos, a gente ajuda a fazer com que essas empresas consigam ter uma previsibilidade de fluxo de caixa a médio e longo prazo. Ou seja, ele já se antecipa com a capacidade de conseguir comprar e ter um estoque já prevendo o que de fato vai acontecer com a vazante, ou então com o sistema logístico. Muitas das vezes agora a gente está com um ponto de guerra. Existem canais que de fato um cliente trazia através de um canal que hoje ele não consegue trazer. Ficou mais caro, né, trazer os insumos, trazer os produtos, mas em contrapartida, em determinados casos, ele conseguiu diminuir o preço através do dólar, um exemplo, mas ele aumentou o custo operacional dele porque o produto ele está fazendo um processo maior de chegada, ou seja, tudo isso é importante conseguir enxergar e estar na ponta com o cliente para poder entender, porque só trocar título é muito fácil, mas entender um negócio de fato como ele funciona e estar próximo do cliente para poder fazer de forma estratégica e não fazer com que ele tenha endividamento é o ponto que a Federal Invest entra para poder ser bem consultivo com o cliente. Isso, um dos pontos, né, da Federal Invest é justamente essa inteligência de logística e de insumos, né? O senhor falou da questão logística, né, que nós temos essa peculiaridade aqui na nossa região, e como essa antecipação de recebíveis pode ajudar essas empresas, né, a aproveitarem oportunidades no mercado, principalmente nesse período de oscilação do dólar. Uma hora o dólar está em cima, outra hora o dólar está mais embaixo. É um ponto extremamente importante e de forma estratégica, né? Nós temos muitos clientes que trabalham com importação, né, de insumos. Então, com o dólar instável, o que ocorre? A antecipação de recebíveis nesse primeiro momento, ela acaba se tornando uma ferramenta de defesa para essa empresa. Então, sabendo utilizá-la de forma estratégica, né? Se o empresário ele antecipa aquele compromisso que ele tem a receber, ele já está garantindo uma oportunidade de estoque, já prevendo a alta do dólar no dia seguinte. Porque hoje o dólar está um preço, mas amanhã ele virou o dia, ele já é outro preço. Ou seja, você perdeu a oportunidade de compra, ou seja, você acaba que não consegue mais segurar a sua margem de lucro, né? Então, você vai ter que ter um custo operacional maior, você vai ter um desencaixe de fluxo de caixa e você não consegue ter a competitividade necessária mediante os seus concorrentes e entregar um preço justo para o mercado. Então, entender essas particularidades e estar atento ao cenário
não só regional, mas o cenário mundial. Então, a gente atua forte nisso com o empresário para poder fazer essa antecipação de forma pontual e estratégica, garantindo que ele tenha as oportunidades necessárias. Certo. E como as empresas de injeção plástica usam esse serviço para ganhar dinheiro? É um ponto extremamente importante, né? A gente tem um cliente dentro da carteira de injeção plástica, como você bem citou. Ele compra um insumo. Vou citar um exemplo dele que você tocou. Compra um insumo que vem da China com 90 dias, né? Uma carga fechada, vamos supor, ela custa aproximadamente R$500 mil. Então, hoje, com a cotação do dólar, com a importação, você consegue comprar ela a 400. E daqui a 2 semanas, 3 semanas, você já vai comprar ela a 600, 650. Ou seja, você ganhou prazo, você ganhou margem, né? Mediante a sua compra, para poder comprar bem. É o ponto-chave do negócio, né? Porque você ganha prazo, você ganha competitividade no mercado comprando bem, você consegue trabalhar um preço mais justo, né, para o mercado, você continua atendendo a cadeia, né? Você continua sendo produtivo, continua entregando, como eu citei na sua pergunta anterior, ou seja, é um processo, né? Trabalhar dentro desse processo é o ponto crucial, ou seja, comprar de forma assertiva, principalmente quando se trata dentro da importação e dentro do prazo correto. Porque a gente sabe que existe o desembaraço, a gente sabe que existe a cotação do dólar. Pode dar o canal vermelho, o canal verde, que é justamente o canal vermelho é quando trava a mercadoria dentro da Receita Federal ou na Cefaz, né? E o verde é quando a mercadoria ela desbloqueia. Isso. Mas aí quando dá canal vermelho, você demora mais o prazo de entrega, né? Porque você tem que levar documentos, né? Atender ali aquela demanda ali da secretaria, e aí realmente o prazo se prolonga, né? Aí você imagina, eu tenho um cliente que precisa continuar gerando dentro da indústria, a linha de produção dele não pode parar, porque você é um dos principais fornecedores e você não consegue fazer a compra do teu insumo para poder continuar atendendo aquela indústria. Ou seja, trabalhar de forma estratégica com o capital que você já tem a receber, com aquele patrimônio que você já tem a receber, hoje é o principal ponto-chave do negócio. É saber utilizar ele de forma estratégica, porque você trabalha com o que você já tem, que é o que já é a sua carteira, que você já tem a receber, e você não precisa contrair uma dívida bancária para poder ter um capital de giro para dentro da sua empresa, para poder continuar atendendo ali o teu cliente. Ou seja, volta na engrenagem. A Federal Invest é um ponto-chave da engrenagem, conectando o fornecedor com as grandes empresas para essa engrenagem continuar girando sem criar endividamento para o fornecedor. Como evitar que o gap de prazo quebre os fornecedores, Félix? Então, é muito importante que saber enxergar e entender a carteira que hoje um cliente tem. Muitas das vezes, a carteira que o cliente tem, ele trabalha com prazos de 15 dias, 30 dias, 21 dias, até 90, 120 dias. Então, trabalhar a antecipação de forma estratégica dentro dessa carteira, fazendo que um cliente consiga sustentar operações de prazos mais longos. O que nós buscamos fazer? Fazer o processo de antecipação daqueles que têm menos prazo. Automaticamente o cliente vai ter uma taxa administrativa de operação menor, né? Automaticamente a liquidez dele vai ser de forma mais rápida, fazendo com que ele tenha mais giro, e aqueles prazos mais longos eu consigo, através desses prazos curtos, conseguir atender esse cliente que dentro da carteira dele tem um prazo extenso, que tem um prazo maior. Eu consigo trabalhar taxas mais acessíveis e justas para ele, entendendo justamente o posicionamento de cada cliente que ele tem dentro da carteira. Então, por isso que a Federal Invest trabalha a questão do relacionamento e a proximidade com o cliente,
Porque a gente não compra só uma nota fiscal e faz uma análise através de prazo e valor, mas sim eu entendo o que o meu fornecedor, que é o meu cliente, ele está proporcionando para a empresa, mas eu também entendo quem que é o comprador dele. Quem que é o cliente que ele está atendendo? Como é que ele se comporta? Como é que é o prazo que ele tem dentro do mercado? Como é que é a liquidez que ele tem dentro desse mercado? Então, por isso que a gente trabalha de forma estratégica essa carteira do cliente para poder equacionar esses prazos e fazer o processo de antecipação de forma mais curta possível para poder lhe atender esses prazos longos. Automaticamente a gente equaciona o processo de gap, né, desses prazos dele. Leva leveza, né, para o empreendedor. Qual a importância, Félix, da confirmação, né, do selo de qualidade para manter esses preços mais justos? Essa é uma ótima pergunta, Auriane, porque muitas das empresas ainda não conseguem enxergar isso como um processo de qualidade operacional, né? Para dentro do processo da antecipação de recebíveis, né? Dentro de uma gestora de crédito. Isso aí é o que a gente chama de transparência operacional. Quando a gente faz uma confirmação de uma operação com uma empresa que está tomando serviço, ou então que comprou um produto do nosso cliente, a gente está garantindo com ela ali que, de fato, aquele serviço, aquele produto, ele existe. Ele foi entregue, ele foi prestado e para dentro do processo eu faço com que o meu cliente ele tenha uma garantia, de fato, de recebimento do lado do fornecedor dele, né? Que, de fato, tudo foi entregue, a gente realizou o processo de confirmação, realmente tudo foi entregue conforme estava previsto, conforme estava acordado com aquela empresa terceira, né? Conforme está o prazo, os valores estão tudo corretos, não chegou nada com alvaria, ou então tudo foi entregue com qualidade, né? O serviço ele foi prestado com muita qualidade, e eu garanto para o comprador que ele está trabalhando com uma empresa idônea no mercado, com uma empresa que de fato consegue entregar, que consegue produzir, que não vai ter desencaixe de fluxo e vai continuar atendendo de forma correta, né, com os produtos ok, porque esse processo de qualidade faz com que fornecedor e comprador eles se conversem, tendo uma empresa terceira no meio para poder fazer esse meio campo, né, girando essa engrenagem, como eu já disse, e fazendo a qualidade, né, da prestação desse serviço e desse produto para a cadeia. Ou seja, transmite credibilidade tanto para o fornecedor quanto para o comprador, né? Exatamente, porque os pequenos e médios empreendedores, né, eles sabem que tem poucos funcionários, né, tem pouca gente para poder conseguir trabalhar. Muitas das vezes é o próprio empresário que está na frente do negócio, isso, que faz uma entrega, ou então que executa, ou muitas das vezes eles não têm tanta credibilidade como uma multinacional, né, com grandes empresas e indústrias. Tendo uma empresa gestora no meio, fazendo esse meio campo, traz uma seriedade, traz uma credibilidade, profissionalismo até para aquele fornecedor que muitas das vezes é pequeno, mas traz uma credibilidade e uma visão de mercado para essas grandes empresas. Como é que você avalia hoje o mercado, Félix, para quem quer expandir os negócios? Com certeza, o empreendedor, assim, ele está mais resiliente, né? Na forma de conseguir empreender e injetar capital e ter ferramentas de gestão para poder conseguir, de fato, empreender dentro do nosso cenário. Então, o cenário de expansão, assim, a gente enxerga ele com muito brilho nos olhos, né? Ou seja, os serviços cada vez mais especializados, os serviços tecnológicos, né, assim, eles estão cada vez mais em ascensão. Então a gente consegue vislumbrar que muitas empresas estão buscando fazer esses atendimentos e falta mão de obra qualificada, inclusive, para poder conseguir atender essas grandes empresas, né? E não tem. Então falta pessoas, falta empresas para poder conseguir atender essas empresas, querem atender, porém falta uma mão de obra qualificada. E muitas das vezes falta um parceiro
financeiro, uma gestora de crédito para poder conseguir, de fato, estar ali por trás e garantindo uma liquidez ali para o empresário, que muitas das vezes é o que eles não têm. Tem uma mão de obra, consegue gente para poder conseguir trabalhar, mas não consegue sustentar ali a sua operação, né? Devido à falta desse descasamento de fluxo de caixa. Certo. Félix, a gente já está chegando ao fim, né, no nosso programa, passa muito rápido, né? Eu gostaria que o senhor falasse ali para os nossos telespectadores como é que um empresário, como é que ele pode chegar até a Federal Invest Manaus, como é que ele pode tirar as dúvidas, você pode deixar as redes sociais, contato, fique à vontade. Perfeito. Assim, primeiramente, né, eu queria agradecer, né, a oportunidade que a gente tem de poder estar comentando um pouco sobre o nosso negócio e a expertise que a gente pode entregar para as empresas, né, da nossa região e passar assim, um breve conselho, né, para os empresários. Que não esperem, né, o fluxo de caixa das empresas zerar ou então chegar num descompasso financeiro, né? A empresa que vende bem, a empresa que consegue ter boas vendas, ela tem, de fato, um crédito na mão ali para poder já conseguir girar. O que muitas das vezes precisa é de um parceiro ou então algo que você consiga, de fato, saber como utilizar esse crédito que você já tem na empresa para poder a empresa alavancar e gerar mais fluxo de caixa e ter mais competitividade. Então, é importante a gente deixar um pouco dessa mensagem para os empresários, não deixar chegar nesse ponto. Existem ferramentas, né? Existem parcerias que podem auxiliar esses empresários e essas empresas a fomentar, a continuar girando essa engrenagem, né? A continuar produzindo, a continuar entregando um serviço de qualidade, um produto de qualidade, um serviço justo, com custo justo também para o mercado. E para conseguir conversar conosco, né, quiser passar para poder tomar um café conosco, a nossa agência, ela fica localizado na rua Rio Javari, ali no Vieira Alves, no edifício Zenwork, né? Nós ficamos lá de segunda a sexta-feira. Pode passar conosco, tomar um café. Horário comercial? Horário comercial de 8 às 18 horas. A gente não tem horário para poder fechar, né? Para almoço. Então, tem uma equipe especializada, pronta para poder atender, tirar todas as dúvidas, né? A gente conversar sobre o mercado, entender um pouco sobre o seu negócio, né? Ver de que forma os nossos serviços, né, podem estar ajudando a sua empresa a alavancar cada vez mais, né? E a gente também tem as nossas redes sociais, né? Você pode pesquisar a gente lá no Instagram, que é @federalinvestmanaus, e a gente também tem o nosso número do WhatsApp, quiser mandar uma mensagem para poder conversar com a gente também, tirar um pouco das dúvidas, é o DDD 92 99962 6777. Então, muito obrigada pela entrevista, foi muito esclarecedora, né? E obrigada a você que nos acompanhou até o final e eu aguardo você no próximo Economia em Foco aqui na Foco One TV. Até a próxima!